Chovia em Seul naquela manhã cinzenta, mas não era uma chuva qualquer. As gotas que desciam dos céus pareciam carregar consigo um peso invisível, como se antecipassem o que estava prestes a acontecer dentro do Fórum Central da cidade. O coração pulsante da Coreia do Sul fervilhava lá fora. Carros apressados, guarda-chuvas coloridos disputando espaço nas calçadas estreitas e um vai e vem incessante de pessoas que seguiam sua rotina sem imaginar que, naquele dia, a história de um jovem desconhecido se entrelaçaria com os segredos mais obscuros de um dos homens mais poderosos do país. A câmera invisível da nossa imaginação desce lentamente sobre os arranha-céus de vidro até repousar sobre o imponente edifício do Fórum Central. Seus pilares brancos e frios erguem-se como sentinelas, guardando a promessa de justiça ou a farsa de interesses disfarçados. Ali dentro, o destino de vidas inteiras pode ser moldado com uma única decisão, um gesto, uma palavra. E é nesse cenário carregado de tensão que conhecemos Kim Min-jae, um jovem advogado que ainda carrega nos olhos o brilho da ousadia e nos ombros o peso de todas as dúvidas do mundo. Ele não nasceu para estar ali. Não tinha sobrenome influente. Não tinha família poderosa. Nem amigos em cargos estratégicos. Tudo o que possuía era sua inteligência afiada, sua persistência e um segredo guardado no fundo da alma que o acompanhava desde a infância. Enquanto Min-jae ajustava o terno barato no espelho de um banheiro do fórum, suas mãos tremiam levemente. Não pelo medo de perder, mas pelo medo de ser apagado antes mesmo de começar. Do lado de fora daquela porta, aguardava ninguém menos que Han Byung-chul, um dos advogados mais respeitados e temidos de Seul. Um homem cujo olhar cortante podia desmontar qualquer iniciante antes mesmo de o julgamento começar. Mas havia algo naquele caso em especial. Algo que nem Min-jae, nem Byung-chul, nem mesmo o juiz que presidia o tribunal poderiam imaginar. Uma verdade sombria, escondida por trás de contratos, cifras bilionárias e sorrisos ensaiados. Uma verdade capaz de destruir reputações inteiras ou de dar a um jovem esquecido a chance de virar símbolo de uma nova era de justiça. O som de passos ecoava no corredor. Min-jae respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Lembrou-se do bairro simples onde crescera, do cheiro do arroz recém-cozido que sua mãe, Lee Hee-jin, preparava todas as manhãs para que ele tivesse forças para estudar. Lembrou-se de como muitos riam da ideia de que um garoto pobre pudesse um dia encarar frente a frente as maiores feras da advocacia coreana. E naquela manhã chuvosa, ele não podia permitir que todas aquelas memórias, todo aquele esforço, fossem em vão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma cobertura luxuosa abrigava um homem que parecia intocável. Choi Dong-hwan, bilionário conhecido por sua influência no setor de tecnologia, observava a chuva pela janela de vidro panorâmico. Seu rosto era sereno, mas seus olhos denunciavam preocupação. Ele sabia que o julgamento que estava prestes a começar poderia expor segredos que vinham sendo enterrados há anos. E se a verdade viesse à tona, o império que ele construíra com mãos de ferro poderia desmoronar diante dos olhos de todos. De volta ao fórum, o tribunal começava a se encher. A sala ampla de iluminação branca e fria refletia cada detalhe, o ranger dos bancos de madeira, os olhares desconfiados da plateia, o farfalhar dos papéis empilhados nas pastas dos advogados. Cada pessoa presente carregava sua própria expectativa, mas ninguém ali sabia o verdadeiro peso daquele dia. O juiz Han Byung-chul ajeitou seus óculos, observando em silêncio os advogados que se posicionavam. Seus olhos descansaram por um instante sobre Kim Min-jae, e em silêncio ele quase sorriu, talvez por reconhecer naquele jovem a chama que ele próprio havia perdido décadas atrás. Talvez por antecipar o espetáculo que estava prestes a presenciar. E então, o silêncio foi rompido pela batida seca do martelo do juiz. Está aberta a sessão. Naquele instante, o mundo pareceu prender a respiração. As palavras iniciais ecoaram pelo tribunal como um trovão distante, anunciando que nada seria como antes. Min-jae ajeitou sua postura, olhou de relance para Han Byung-chul
que já preparava seu ataque com a frieza de quem estava acostumado a esmagar adversários. E por um breve momento, o jovem advogado sentiu o peso da chuva, das ruas, da cidade inteira sobre os seus ombros. Mas também sentiu algo mais, uma estranha confiança, como se o destino estivesse prestes a lhe oferecer a chance que ele tanto esperou. O julgamento havia começado, e o que estava em jogo não era apenas um caso comum, mas a verdade capaz de abalar um bilionário intocável e revelar um segredo que poderia mudar tudo. Mas o que realmente estava escondido nos documentos que Min Jae trazia em sua pasta? Por que Choi Dong-hwan parecia tão inquieto mesmo em sua fortaleza de vidro? E qual seria o primeiro movimento de Han Byung-chul para esmagar o jovem advogado? Essas respostas ainda estavam por vir. Essa é apenas a primeira peça de um quebra-cabeça que vai surpreender você a cada minuto. Se você já está curioso para saber como um simples jovem pode enfrentar o poder de um bilionário, continue assistindo até o fim. Só assim você vai entender por que essa história conquistou milhões de pessoas e pode mudar a forma como você enxerga a justiça. Não desgrude da tela. No começo ninguém percebe. As mudanças chegam como a chuva fina que cai em Seul nas primeiras horas da manhã. Silenciosa, quase delicada, mas que pouco a pouco encharca tudo ao redor. É assim que começa o distanciamento de quem já não sente o mesmo. Um afastamento que não grita, não explode, não pede licença. Apenas se instala sorrateiro e vai tomando espaço onde antes havia cumplicidade. Ele ainda está ali, sentado na mesma sala, dividindo a mesma mesa, respondendo às mesmas perguntas do dia a dia. Mas se você observa com atenção, descobre que há algo diferente, algo que não se explica com palavras fáceis. O tom de voz perdeu o calor. Os olhos não brilham mais quando encontram os seus. E até o silêncio entre vocês já não é confortável como antes. É um silêncio pesado, carregado de ausências. Primeiro, ele começa evitando conversas longas. A desculpa é sempre a mesma. Estou cansado, tive um dia difícil, preciso de um tempo para mim. Você aceita? Afinal, quem não tem dias difíceis? Mas o que era exceção passa a ser rotina. As conversas que antes se estendiam até tarde da noite, misturando sonhos, risadas e segredos, agora se resumem a frases curtas, desconexas, quase mecânicas. Ele ouve, mas não escuta. Responde, mas não se envolve. O corpo está perto, mas a alma dele já está em outro lugar. E então vem a impaciência, uma palavra atravessada, um suspiro mais forte que parece carregar o peso de 1000 críticas não ditas. Um olhar que foge antes mesmo de você terminar a frase. Coisas pequenas, quase insignificantes para quem vê de fora, mas que para você soam como sinais ensurdecedores. Porque o coração percebe antes da mente, e cada gesto frio, cada distância disfarçada de cansaço, é como uma agulha que perfura devagar, até que a dor se torne impossível de ignorar. Você se pergunta, será que sou eu? Será que fiz algo errado? E esse é o efeito mais cruel do distanciamento silencioso. Ele não se explica, ele apenas acontece e deixa você com todas as dúvidas. Enquanto isso, ele age como se nada estivesse acontecendo. Continua vivendo, trabalhando, mexendo no celular, assistindo à televisão ao seu lado. Está presente fisicamente, mas ausente em tudo o que importa. O coração dele se fecha como uma porta trancada. E por mais que você bata, ninguém atende do outro lado. É nesse ponto que você percebe que a ausência não é medida em metros, mas em olhares que não se encontram mais. A cama pode ser a mesma, mas o espaço entre vocês parece um abismo. O jantar pode estar servido, mas o sabor desaparece quando a conversa é fria. O tempo pode passar, mas cada segundo carrega a sensação de que você está perdendo alguém que ainda está ali, sentado diante de você. É um paradoxo cruel, ter a pessoa e ao mesmo tempo não tê-la. E talvez a frase que mais resuma esse momento seja essa: o corpo está perto, mas a alma dele já está em outro lugar. Essa distância invisível é a primeira rachadura no vidro da relação. Pequena, quase imperceptível,
mas que se espalha com o tempo até que todo o cristal se estilhasse em silêncio. Você já sentiu isso? Já teve a impressão de falar, mas não ser ouvida? Já sentiu que sua voz ecoava no vazio, como se suas palavras se perdessem antes de alcançar quem você mais queria? É nesse ponto que a solidão começa a nascer dentro de uma relação que ainda parece existir para o mundo exterior. O distanciamento silencioso não chega com discussões, não chega com portas batendo, não chega com lágrimas declaradas. Ele chega com gestos pequenos, com o afastar da mão que antes buscava a sua, com o celular que se torna mais interessante do que a conversa à mesa, com a pressa em encerrar diálogos que antes eram esperados com ansiedade. É um afastamento tão discreto que quase parece normal, até que um dia você percebe que não lembra mais qual foi a última vez que realmente se sentiu olhada, ouvida e amada. E a dor desse silêncio é insidiosa. Porque não há briga a resolver, não há desculpa a pedir, não há reconciliação a esperar. Há apenas uma sensação amarga de perda lenta, como areia escorrendo entre os dedos, sem que você consiga segurar. Cada tentativa de trazer de volta o que se perdeu parece em vão. Ele responde, mas não devolve. Ele sorri, mas não entrega. Ele está, mas não é. Você começa a se perguntar se está enlouquecendo, se é apenas insegurança, se não está exigindo demais. Mas no fundo sabe que não é imaginação. O coração não mente, ele sente o vazio antes mesmo de você conseguir nomeá-lo. E nesse ponto cada dia se torna um teste de resistência. Resistir ao silêncio, resistir à indiferença, resistir à dor de estar acompanhada e ao mesmo tempo sozinha. E aqui está a ferida. O distanciamento silencioso é o início de tudo. Ele não é o fim declarado, não é a ruptura oficial, não é a tempestade. Ele é o céu que escurece antes da chuva, o ar pesado antes do trovão, o aviso que quase ninguém quer ouvir. É a primeira mudança, e talvez a mais dolorosa, porque ela rouba pouco a pouco o que vocês tinham de mais valioso. A conexão invisível, o laço que não precisava de palavras. E se no começo parece apenas uma fase, com o tempo, você percebe que não se trata de dias ruins, mas de um padrão que se instala, de um muro que se ergue, de uma distância que se torna cada vez maior. E aí, no meio desse silêncio sufocante, surge a pergunta inevitável: até quando você vai suportar falar sem ser ouvida? Até quando vai aceitar a presença física de alguém cuja alma já partiu? Porque se o corpo está perto, mas a alma dele já está em outro lugar, o que resta de vocês? E se esse silêncio for apenas o primeiro passo para algo ainda mais doloroso? O tribunal em Seul não é apenas um prédio de concreto e mármore. É um palco onde destinos são escritos diante de olhares atentos, onde cada palavra pode erguer ou destruir uma vida. O som das portas pesadas se fechando ecoa pelo salão como um aviso. Ali dentro, não há espaço para ilusões, apenas para verdades dissecadas até o osso. O ambiente é solene, impregnado pelo peso da tradição e da lei. Cada detalhe, dos bancos enfileirados de madeira polida às paredes cobertas por painéis sóbrios, parece projetado para lembrar a todos que não há fuga possível. Na primeira fila, advogados experientes ajeitam seus ternos impecáveis. São homens e mulheres que aprenderam a transformar o silêncio em estratégia e os olhares em armas letais. O tecido caro de suas roupas reflete sob a luz branca e intensa que cai de lustres suspensos, quase como se quisesse cegar os inexperientes, testando quem suportaria ficar de pé diante da pressão. Cada ajuste de gravata, cada pasta colocada sobre a mesa, cada troca de olhares sugere mais do que 1000 palavras. Eles não falam, mas comunicam. E o que transmitem é intimidação. O jovem advogado Kim Min-jae entra pela lateral, sentindo o peso daqueles olhos sobre ele. Seus passos ressoam pelo piso frio, e o som parece mais alto do que deveria. Como se o tribunal inteiro respirasse em silêncio para ouvi-lo caminhar. Os advogados veteranos se entreolham, alguns com desdém, outros com curiosidade. Para eles, aquele garoto não passa de uma distração,
alguém que ousou invadir o território de gigantes sem perceber o preço. Mas há algo no olhar dele que não se curva. No centro do salão, sobre o estrado elevado, está o juiz Han Byung-chul, um homem de 60 anos, cuja expressão severa é tão marcante quanto sua reputação. Seus cabelos grisalhos, cuidadosamente penteados para trás, dão-lhe uma aura de autoridade inquestionável. Seus olhos estreitos e atentos percorrem cada detalhe como se nada pudesse escapar de seu julgamento. Ele não é um juiz que perdoa deslizes. Não é um homem que tem paciência com erros ou formalidades exageradas. Para muitos, apenas estar diante dele já é uma condenação antecipada. Han Byung-chul revisa os documentos à sua frente com movimentos lentos e calculados. O som das páginas viradas ecoa como se fossem golpes de martelo. Cada folha lida uma sentença silenciosa. Ele não ergue os olhos de imediato, mas todos sabem que quando o fizer, cada um será pesado e medido. A respiração de quem aguarda parece presa, como se o tribunal inteiro estivesse à mercê de um único olhar. Enquanto isso, o murmúrio discreto entre os advogados experientes continua, quase inaudível, mas carregado de significados. Eles trocam olhares rápidos, como jogadores de xadrez que preveem os próximos movimentos do adversário. Há quem sorria com ironia, antecipando a derrota de Kim Min-jae. Outros apenas se acomodam melhor, certos de que o espetáculo já tem um fim escrito. Mas em meio àquele silêncio calculado, o jovem advogado mantém-se firme, como se buscasse em si mesmo a coragem que o ambiente tenta roubar. O juiz finalmente ergue os olhos. É um olhar que não procura pessoas, mas verdades escondidas por trás delas. Ele observa Min-jae com a mesma impassibilidade com que analisa as provas, como se quisesse atravessar sua alma para descobrir se aquele jovem tem de fato o direito de estar ali. É nesse momento que o salão inteiro parece suspender o tempo, como se cada batida do coração fosse um lembrete do peso da ocasião. Um leve bater de martelo quebra o silêncio e a sessão tem início. O som, curto e seco, reverbera pelo salão como um trovão contido. Todos os olhares se voltam para a frente. As mãos que antes seguravam pastas se apertam. As canetas repousam sobre os papéis e até a respiração parece contida. O palco está montado e o espetáculo de justiça vai começar. Mas o que acontece quando um jovem advogado encara não apenas os gigantes de terno caro, mas também a rigidez de um juiz que não tolera fraquezas? O ambiente ganha vida não com gritos, mas com silêncios carregados de significado. Cada palavra dita a partir de agora poderá ser questionada, desmembrada, usada contra quem a proferiu. E no meio desse jogo de poder e estratégias, o que mais assusta não é o barulho, mas o silêncio atento de Han Byung-chul. Ele não precisa levantar a voz. Sua presença basta para reduzir até os mais experientes ao nervosismo. Kim Min-jae respira fundo. Ele sabe que a primeira impressão pode definir todo o julgamento. Sabe que qualquer vacilo será interpretado como fraqueza e que cada segundo de hesitação será explorado sem piedade pelos adversários. Mas também sabe que se ceder ao medo agora, jamais terá outra chance. O destino que o trouxe até ali não aceita recuos. E ao encarar o juiz por um instante, ele sente algo diferente. Não é apenas intimidação, não é apenas medo. É como se aquele olhar severo o desafiasse. Como se dissesse em silêncio: mostre-me porque devo ouvir você. E se, diante de um tribunal onde todos já o condenaram em silêncio, Kim Min-jae encontrar uma brecha capaz de virar o jogo? O salão permanece imóvel, como um retrato emoldurado, mas a tensão pulsa em cada canto. O tribunal não é apenas o cenário de um julgamento. É o campo de batalha, onde reputações serão erguidas ou destruídas. E ali, diante de advogados experientes e de um juiz implacável, um jovem está prestes a provar que coragem não se mede em anos de experiência, mas na força de permanecer de pé quando todos esperam que você caia. E você, no lugar dele, teria coragem de encarar? Se você também sente a tensão no ar e quer descobrir até onde esse jovem advogado conseguirá resistir, comente agora.
Você acredita que ele tem alguma chance diante de tantos gigantes? Sua opinião pode dividir os lados dessa história. O salão do tribunal permanece em silêncio, carregado de uma expectativa que pesa sobre cada cadeira, cada olhar, cada respiração suspensa. É nesse instante, quando todos os presentes acreditam já conhecer os jogadores daquele jogo de poder, que a porta se abre novamente. O ranger metálico das dobradiças parece ecoar por todo o espaço. E os olhos que antes estavam fixos no juiz e nos advogados veteranos agora se voltam, quase ao mesmo tempo, para a entrada discreta de uma nova figura. Kim Min-jae aparece, carregando nas mãos uma mochila gasta, daquelas que já viram muitos anos de estudo, suor e noites sem dormir. Sua roupa é simples, modesta, destoando brutalmente dos ternos de corte impecável que preenchem o salão. Enquanto os advogados mais experientes exalam confiança, em suas gravatas bem ajustadas, ele traz a camisa ligeiramente amassada, como se tivesse se preocupado mais em chegar a tempo do que em impressionar. Mas há algo em seu olhar, uma mistura de firmeza e vulnerabilidade, que prende a atenção antes mesmo que alguém consiga rir dele. Os murmúrios começam. Sussurros se espalham como ondas pelo tribunal, cada um carregando incredulidade, desprezo ou pura curiosidade. Esse é o advogado? Cochicha uma das senhoras na plateia, tapando a boca com a mão. Deve ser estagiário, responde outro sem desviar os olhos. Para aqueles acostumados ao espetáculo do poder, Kim Min-jae não passa de uma nota fora do tom. Uma presença improvável em um palco dominado por gigantes. O jovem avança com passos hesitantes, mas não vacilantes. Ele sabe que cada olhar lançado sobre ele tenta devorá-lo por dentro, mas se obriga a manter a coluna ereta, como quem carrega um segredo que ninguém mais conhece. Sua mochila, velha e desbotada, balança a cada passo, como se fosse um lembrete do caminho que percorreu até ali. Não há luxo, não há status, apenas a força de quem veio sem nada e, ainda assim, ousou ocupar aquele espaço. Os advogados veteranos trocam olhares de desdém. Para eles, Min-jae é apenas um garoto ingênuo, prestes a ser esmagado pela engrenagem fria da lei. Um deles chega a esboçar um sorriso irônico, como quem observa um animal acuado entrar no território de predadores. Mas há também olhares diferentes, alguns curiosos, outros quase desconfortáveis, como se pressentissem que aquele garoto guarda algo que ainda não revelará. O juiz Han Byung-chul levanta brevemente os olhos dos documentos. Seu olhar rígido se detém em Min-jae por um segundo a mais do que o esperado. Não há palavras, mas todos no salão percebem, aquele jovem já foi avaliado, pesado e colocado à prova antes mesmo de abrir a boca. Para o juiz, cada gesto é um indício, cada detalhe conta. E o simples fato de Kim Min-jae ter entrado com tanta simplicidade é, por si só, uma afronta silenciosa às formalidades que ele valoriza. Min-jae inspira fundo e caminha até sua mesa. A cada passo, sente o peso invisível da desconfiança esmagando seus ombros, mas também o fogo interno que o trouxe até ali queimando ainda mais forte. Ele sabe que aquele tribunal não é apenas um lugar de julgamento, mas um campo de batalha onde não há espaço para fraquezas. Ainda assim, decide permanecer fiel a quem é, um jovem de origem humilde, armado apenas com o conhecimento adquirido à custa de noites intermináveis, e uma determinação que nem os olhares de desprezo conseguem apagar. Mas será que apenas determinação pode sobreviver em um salão onde cada silêncio é uma armadilha e cada olhar esconde uma sentença antecipada? Min-jae abre sua mochila e retira alguns cadernos surrados. As folhas marcadas por anotações apressadas, rabiscos e trechos destacados em cores diferentes. Para ele, aqueles cadernos são mais preciosos do que qualquer pasta de couro. São sua arma, sua memória, seu escudo. Os advogados veteranos observam, alguns rindo discretamente, incapazes de acreditar que alguém ousaria enfrentar aquele julgamento munido apenas de papéis amarelados pelo tempo. Mas para Min-jae, cada anotação carrega mais do que informação. Carrega sua história,
Carrega os momentos em que, sozinho, em uma biblioteca fria, lutava contra o sono para memorizar cada detalhe do Código Penal. Carrega a lembrança dos dias em que não tinha dinheiro sequer para uma refeição completa, mas ainda assim insistia em estudar, acreditando que o conhecimento seria sua única forma de ascender. O tribunal, no entanto, não se compadece de histórias. O ambiente é cruel e impessoal, e todos ali sabem disso. É por isso que, quando ele finalmente se senta, o silêncio que toma conta do espaço é quase sufocante. Até mesmo o ranger da cadeira parece alto demais. Ele se ajeita, coloca os cadernos sobre a mesa e, por um breve instante, encara a plateia. Alguns desviam os olhos incomodados pela firmeza inesperada daquele jovem. Outros, ao contrário, sustentam o olhar, desafiando-o a provar que pertence àquele lugar. E é nesse instante, nesse breve confronto silencioso, que algo muda. Não é visível, não é imediato. Mas há uma fagulha no ar. Como se todos sentissem que aquele garoto humilde pode ser mais perigoso do que aparenta. O que acontece quando a simplicidade se torna a maior provocação dentro de um tribunal construído sobre aparências? Kim Min-jae ajeita os cadernos, respira fundo mais uma vez e levanta os olhos, encontrando novamente o olhar severo de Han Byung-chul. O juiz não diz nada, mas a tensão entre os dois é palpável. É como se Min-jae fosse obrigado a provar, sem palavras, que merece estar ali. E, de alguma forma, ele já começa a fazê-lo. O tribunal observa em silêncio, uns com desprezo, outros com curiosidade, alguns até com um certo medo que ainda não sabem explicar. Min-jae não precisa dizer nada para começar a incomodar. Sua simples presença já é um ato de desafio. E você, no lugar dele, teria coragem de se sentar diante de tantos olhares que querem ver sua queda? Comente agora. Você acredita que a força de Kim Min-jae está justamente em sua simplicidade? Ou ela será sua maior fraqueza diante de gigantes? Sua opinião pode mudar o rumo dessa história. O tribunal parecia respirar em uníssono. Cada pessoa ali, advogados, repórteres, curiosos, aguardava o desenrolar daquele espetáculo com a segurança de quem acreditava já conhecer o roteiro. Os veteranos conduziriam a cena. O juiz Han Byung-chul imporia sua autoridade. E, mais uma vez, a balança penderia a favor dos poderosos. Mas em meio a essa coreografia de olhares e silêncios calculados, algo inesperado estava prestes a acontecer. Kim Min-jae, ainda com o coração acelerado pela pressão invisível do ambiente, levantou-se lentamente de sua cadeira. A madeira rangeu sob o peso de seu corpo esguio. E por um instante a atenção de todos voltou-se para ele, como se ninguém realmente acreditasse que aquele jovem ousaria se mover. Sua mão ainda tremia levemente quando ele segurou os cadernos gastos, mas seus olhos brilhavam com uma convicção que nenhum terno caro poderia comprar. Ele limpou a garganta, o som ecoando pelo salão como um desafio, e anunciou com voz firme: "Eu sou o advogado da senhora Lee Hye-jin." O silêncio foi quebrado de imediato. Risos abafados escaparam dos lábios de alguns advogados, como trovões contidos sob a superfície. Outros, mais discretos, trocaram olhares de incredulidade, como se não soubessem se riam ou se sentiam insultados pela ousadia daquele garoto. Na fileira da frente, um dos representantes da parte adversária deixou escapar um comentário venenoso, baixo o suficiente para não ser ouvido pelo juiz, mas alto o bastante para ecoar até os ouvidos de Min-jae. O tribunal virou escola agora? Mais risos, mais murmúrios. Era como se o simples ato de Min-jae reivindicar aquele espaço fosse, por si só, uma afronta à ordem estabelecida. A plateia se dividiu entre a incredulidade e o escárnio. E para muitos, aquele garoto não passava de uma criança perdida em um jogo que não compreendia. Mas Min-jae permaneceu firme. Ele não desviou o olhar, não recuou diante das gargalhadas contidas. Pelo contrário, seus olhos percorreram o tribunal como se buscassem algo além da aprovação alheia. E então ele se voltou com delicadeza para a senhora Lee Hye-jin,
que o observava com olhos marejados. Havia ali, naqueles olhos cansados, uma confiança silenciosa que lhe devolveu a coragem. E se toda a força de Min Jae não estivesse em impressionar aqueles homens de terno, mas em carregar a esperança daquela mulher invisível aos olhos da justiça, a senhora Lee Hai-jin, de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo tempo, baixou a cabeça, tentando esconder a emoção. Para ela, o simples fato de alguém se levantar em sua defesa já era um gesto de dignidade. Durante anos, havia sido silenciada, ignorada, esmagada por um sistema que jamais olhou para sua dor. Agora, um garoto, tão improvável quanto ela própria, ousava dar-lhe voz. O juiz Han Byung-chul pigarreou, interrompendo os murmúrios com sua presença imponente. Seus olhos se estreitaram ao encarar Min Jae, como se medisse cada palavra não dita, cada intenção oculta. Jovem, começou o juiz, sua voz grave e cortante. Você está dizendo que representa a defesa? Mas sim, meritíssimo. A voz de Min Jae tremeu por um instante, mas logo encontrou firmeza. Em nome da senhora Lee Hee-jin, o juiz recostou-se em sua cadeira, os dedos tamborilando levemente sobre a madeira polida. A sala inteira prendeu a respiração. O peso daquele instante parecia esmagar o ar, transformando cada segundo em eternidade. Os advogados veteranos não perderam tempo em atacar. Um deles, alto e de fala ácida, levantou-se com um sorriso condescendente. Meritíssimo, com todo respeito, disse, a ironia escorrendo em cada palavra. Permitir que alguém tão inexperiente se apresente como defensor neste caso é, no mínimo, um desrespeito às formalidades desta corte. Estamos diante de uma questão séria que exige profissionalismo. Murmúrios de aprovação se espalharam. A maioria parecia concordar. O tribunal não era lugar para amadores. Min Jae sentiu o peso daquelas palavras, como pedras atiradas contra ele. Mas não recuou. Apertou ainda mais os cadernos em suas mãos, como quem segura um escudo invisível. E foi nesse instante que sua voz voltou a cortar o silêncio. Meritíssimo. Não estou aqui para impressionar ninguém. Estou aqui porque acredito que a senhora Lee Hee-jin tem direito a ser ouvida. O salão se calou. Por um momento, os risos morreram, substituídos por um desconforto que ninguém soube nomear. Não era coragem cega. Não era arrogância. Era algo diferente. Uma chama que poderia incendiar todo aquele tribunal. O juiz Han Byung-chul, com expressão indecifrável, inclinou-se para a frente, como se estivesse prestes a ditar o rumo de tudo. A tensão era tão densa que até os repórteres hesitaram em anotar, temendo perder o próximo gesto. O que ele diria? Aceitaria a ousadia de Min Jae ou esmagaria aquele lampejo de esperança com a força fria da lei? E você, no lugar do juiz, daria a Min Jae a chance de falar ou encerraria ali mesmo sua participação? Comente abaixo sua resposta. E não se esqueça de deixar o like e compartilhar para que mais pessoas descubram até onde vai a coragem desse jovem. O silêncio após a declaração de Kim Min Jae parecia interminável. Todos os olhares se voltaram para o juiz Han Byung-chul, aguardando sua resposta. A autoridade máxima daquele tribunal não tinha o costume de se calar diante de situações que desafiavam as formalidades. Seus dedos longos e firmes tamborilaram sobre a mesa de madeira, um som seco que ecoava como um aviso. Então ele ergueu o olhar. Seus olhos estreitos refletiam mais do que severidade. Havia impaciência, certo desprezo e algo quase divertido, como se aquela cena fosse para ele uma peça de teatro que não merecia ser levada a sério. Garoto, sua voz grave cortou o silêncio. Você acha que está onde? Em um palco de brincadeira? Fez uma pausa, inclinando-se levemente para a frente. Está brincando de advogado. A palavra garoto reverberou como uma sentença cruel. Risos abafados voltaram a surgir entre os presentes, reforçando a autoridade do juiz. Os advogados veteranos trocaram olhares cúmplices. Para eles, aquele era o golpe final. Não havia espaço para contestação. Kim Min Jae fora reduzido a uma criança atrevida, prestes a ser retirada do tabuleiro antes mesmo de fazer seu primeiro movimento.
Minjai sentiu o impacto. Seu rosto ardeu, o coração disparou. Uma parte dele quis se encolher, desaparecer, fugir dali. Mas havia algo maior que o medo. O compromisso silencioso que assumira com aquela mulher sentada ao seu lado. Ele engoliu em seco, endireitou a postura e tentou abrir a boca, mas não foi necessário. Antes que qualquer palavra pudesse escapar, uma voz firme, inesperada e carregada de emoção se ergueu no tribunal. Ele é o meu advogado? Todos se voltaram surpresos. Era Lee Hye-jin. A senhora de aparência frágil, até então invisível, levantava-se com dificuldade, mas também com uma força silenciosa que ninguém esperava. Seus olhos marejados fitavam diretamente o juiz, sem medo, sem hesitação. Meritíssimo, continuou ela, a voz trêmula, mas clara. Não importa se ele é jovem. Não importa se não veste um terno caro. Ele é quem acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ele é quem ouviu minha história quando todos me mandaram calar. Ele é o meu advogado. Um arrepio percorreu o salão. O peso de suas palavras não estava apenas no conteúdo, mas na coragem de quem ousava enfrentar não apenas os olhares de descrédito, mas também a figura imponente do juiz. O tribunal inteiro ficou dividido. Seria possível ignorar aquela declaração tão carregada de verdade? Ou o sistema esmagaria até mesmo a voz frágil de uma senhora em nome das regras frias da formalidade? O juiz Han Byung-chul franziu a testa. Seu semblante rígido não revelava emoções, mas os dedos que antes tamborilavam sobre a mesa agora pararam. Como se aquela intervenção tivesse perturbado por um instante sua compostura habitual. A sala esperava, suspensa no fio de uma decisão. Kim Min-jae olhou para Lee Hye-jin com gratidão silenciosa. Naquele gesto, ela não apenas o defendeu, mas selou uma aliança diante de todos. Não era mais apenas um garoto tentando provar algo. Era o representante da esperança de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Os advogados da parte contrária se agitaram, incomodados. Um deles levantou-se apressado. Meritíssimo. Com todo respeito, isso é um absurdo. A voz carregada de indignação soava mais como desespero do que confiança. Este jovem claramente não tem preparo para estar aqui. Permitir que continue é manchar a seriedade desta corte. Mas desta vez, os risos que antes ecoavam já não tinham a mesma força. Muitos na plateia ficaram em silêncio, impactados pelo tom da senhora. Alguns jornalistas começaram a escrever com mais rapidez, como se percebessem que ali havia uma história maior do que esperavam. O juiz respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, sua expressão era ainda mais dura. Ele encarou Min-jae diretamente e o ar pareceu gelar. Muito bem, garoto. A palavra voltou a soar como ferro batendo contra ferro. Se quer brincar de advogado, vai carregar também o peso das consequências. Suas palavras foram ditas com frieza, mas havia nelas um desafio implícito. Era como se dissesse: mostre-me que não é apenas uma farsa ou será esmagado diante de todos. O olhar do juiz e o de Min-jae se cruzaram em um duelo silencioso. O tribunal inteiro aguardava. O garoto aceitaria a provocação ou cederia ao medo? Naquele instante, o destino não era apenas da senhora Lee Hye-jin. Era também do próprio Min-jae, testado no fogo da humilhação. E agora, o que Min-jae fará diante do desafio imposto pelo juiz Han Byung-chul? Como provar que não está ali apenas para brincar, mas para lutar até o fim? O peso do olhar do juiz Han Byung-chul sobre Kim Min-jae parecia esmagador. Cada palavra lançada por ele até agora tinha soado como marteladas, tentando reduzir o jovem a nada mais do que um garoto iludido, uma peça deslocada em um tabuleiro reservado para veteranos de guerra. A plateia aguardava ansiosa pelo próximo passo, convencida de que seria a queda definitiva do rapaz. Mas quando todos esperavam silêncio, hesitação ou recuo, Min-jae respirou fundo, mergulhou a mão na mochila gasta que trazia junto a si e retirou um envelope cuidadosamente dobrado. O som do papel sendo desdobrado, frágil, parecia ecoar mais alto que qualquer murmúrio no tribunal. Ele deu 2 passos à frente, mantendo o queixo erguido, e colocou o envelope sobre a mesa do escrivão.
Sua voz, embora jovem, soou firme. Aqui estão meus documentos oficiais. Sou advogado registrado. Tenho legitimidade para representar a senhora Lee Hee-jin nesta corte. A reação foi imediata. Um suspiro coletivo percorreu o salão, como uma onda que varreu o ar. Os risos cessaram. Os advogados veteranos, antes tão confiantes em ridicularizá-lo, trocaram olhares nervosos, tentando entender se aquilo era verdade ou algum truque barato. O escrivão pegou o envelope, examinando os documentos com a seriedade de quem reconhecia a gravidade do momento. O papel, embora simples, carregava a força incontestável da legalidade. E quando o entregou ao juiz, a sala inteira prendeu a respiração. O juiz Han Byung-chul, com seu olhar severo, percorreu cada linha dos documentos. Seus olhos se estreitaram, sua testa franziu, mas não havia como negar. Estavam todos corretos. O selo, a assinatura, o registro, tudo estava em ordem. Um silêncio pesado caiu sobre o tribunal. Então, o juiz ergueu o rosto e fixou novamente o olhar em Min Jae. Sua voz ecoou fria e controlada, mas carregada de surpresa. A corte reconhece a legitimidade do advogado Kim Min Jae. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Repórteres anotaram freneticamente. Alguns advogados se ajeitaram desconfortáveis em suas cadeiras. A senhora Lee Hee-jin levou a mão ao peito emocionada, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Mas o juiz não parou por aí. Ele inclinou-se para frente e, com a voz ainda mais cortante, lançou o aviso que mudaria o rumo daquele julgamento. Mas escute bem, garoto. A palavra voltou a cortar como lâmina. Não haverá condescendência, nenhum tratamento especial. Se pisar em falso, será esmagado pelo peso da lei. Um frio percorreu a espinha de Min Jae. Ser aceito era uma vitória, mas estar diante daquele juiz implacável era como ser lançado em uma arena sem armas. Estaria preparado para suportar a pressão de cada olhar, cada golpe e cada armadilha dos veteranos. A tensão tomou outro rumo. O tribunal, antes certo de que Min Jae seria descartado como uma piada, agora o via como parte legítima do jogo. Mas a pergunta não dita pairava no ar. Até quando ele resistiria? Os advogados adversários começaram a cochichar entre si. Um deles, o mais experiente, ajeitou os óculos e disse em voz baixa, mas carregada de veneno: legitimidade não significa competência. Vamos esmagá-lo no primeiro argumento. Min Jae percebeu os olhares atravessados, mas não recuou. Pelo contrário, ergueu o queixo com mais firmeza, como se cada desafio apenas reforçasse sua determinação. Ele sabia que a batalha verdadeira ainda nem havia começado. A senhora Lee Hee-jin enxugou discretamente uma lágrima. Para ela, aquele instante já era histórico. Por anos, fora tratada como alguém sem voz, sem direito, sem defesa. Agora, diante de todos, havia um documento oficial que afirmava que alguém acreditava nela. E mais, que estava disposto a lutar ao seu lado. O juiz devolveu os papéis ao escrivão e bateu com a caneta na mesa, impaciente. Muito bem. Sua voz ecoou como o gongo que anuncia o início de uma luta. Se tem coragem de permanecer, prepare-se. Esta corte não será palco para sentimentalismos. O coração de Min Jae batia acelerado, mas seus olhos não vacilaram. Ele sabia que aquele era apenas o primeiro passo. No entanto, enquanto o juiz ajustava os documentos sobre sua mesa, um dos advogados adversários se levantou lentamente, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Estava prestes a lançar o primeiro ataque. O tribunal silenciou novamente. A legitimidade fora aceita, mas agora começava a batalha real. E quando o primeiro argumento for lançado contra ele, como Min Jae reagirá? Estará pronto para sustentar não apenas sua legitimidade, mas também sua coragem diante de uma corte que deseja vê-lo cair? O tribunal permanecia em silêncio, cada olhar voltado para aquele jovem de aparência modesta que ousava enfrentar gigantes. Mas por trás da postura firme de Kim Min Jae, havia uma história que poucos conheciam. Uma história que não começava ali, sob o peso das togas e da autoridade da lei, mas muito antes, em ruas estreitas e humildes de Busan. As
Luzes do tribunal pareciam se desfazer em sua mente, dando lugar a memórias que surgiam com a nitidez de um filme antigo. O barulho de martelos e papéis desaparecia, substituído pelo som distante do mar batendo contra o cais. Busan, a cidade portuária que o viu nascer. Ele recordava-se da pequena casa onde crescera, construída às pressas, com paredes finas que mal seguravam o frio do inverno. Era apenas ele e sua mãe, Kim Sun-hee, uma mulher de mãos calejadas, olhar cansado, mas coração indestrutível. Ela trabalhava como diarista, limpando casas que nunca poderia ter, lavando roupas que nunca usaria, sorrindo para pessoas que raramente lhe dirigiam mais do que um aceno indiferente. Ainda assim, ao voltar para casa no fim do dia, carregava no rosto um sorriso destinado a ele. Para o pequeno Min Jae, aquele sorriso era como uma promessa silenciosa. Você terá algo melhor. Não importa o quanto eu precise me sacrificar. Desde cedo, Min Jae demonstrava uma inteligência incomum. Enquanto outras crianças brincavam pelas ruas, ele passava horas em silêncio, folheando livros que encontrava em sebos ou que professores piedosos lhe emprestavam. A paixão pelos livros não era apenas curiosidade, era uma necessidade. Cada página era uma janela que o libertava da realidade dura que o cercava. Havia noites em que a mãe chegava tarde, exausta, as mãos cobertas de feridas de tanto esfregar. E ao entrar, encontrava o filho sentado à mesa, iluminado por uma lâmpada fraca, mergulhado em textos que pareciam grandes demais para sua idade. Você devia estar dormindo, ela dizia, mas o orgulho brilhava em seus olhos. Certa vez, ao abrir a mochila de Min Jae para lavar, Kim Sun-hee encontrou escondidos dentro dela não brinquedos, mas cadernos preenchidos de anotações sobre direito, justiça e histórias de pessoas que haviam sido esquecidas pelo sistema. Aquele menino não sonhava em ser herói nem em ser rico. Sonhava em lutar por quem não tinha voz. E a pergunta que ficava era: conseguiria ele transformar esse sonho em realidade? Ou seria engolido pela dureza da vida? O tempo passou, mas a determinação só cresceu. Quando alguém lhe perguntava por que estudava tanto, Min Jae respondia sem hesitar: porque quero que minha mãe descanse. Essas palavras se tornaram a chama que o guiou. Enquanto os colegas de escola buscavam diversão, ele buscava oportunidades. Trabalhava em pequenos empregos para comprar livros usados. Lia à noite, estudava sozinho. A cada reprovação ou riso de descrédito, respondia com mais silêncio e dedicação. Sua mãe, ainda que preocupada com o peso que ele carregava tão jovem, sabia que aquele caminho era inevitável. Muitas vezes, deitada no colchão fino, observava o filho adormecer sobre os cadernos e murmurava baixinho: você é tudo o que eu tenho, Min Jae. Mas sei que um dia o mundo também vai perceber quem você é. As dificuldades foram muitas. Houve dias em que não havia o que comer, em que a conta de luz atrasada os deixava à mercê da escuridão. Mas mesmo nessas noites, Min Jae não deixava de estudar. À luz de velas, lia em voz baixa para a mãe, como se compartilhar as palavras lhe desse ainda mais força. Quando completou 16 anos, conseguiu uma bolsa de estudos parcial em uma escola de prestígio de Busan. Ali, enfrentou o preconceito e a arrogância dos colegas ricos, que zombavam de suas roupas simples e de sua mochila gasta. Mas foi também nesse ambiente hostil que aprendeu a erguer a cabeça e a suportar olhares de desdém, a mesma postura que agora exibia diante dos veteranos no tribunal. Aos 18 anos, enquanto muitos de sua idade ainda buscavam seus primeiros sonhos, Min Jae já carregava sobre os ombros a responsabilidade de ser o único pilar de sua mãe. Foi com essa idade que, após noites intermináveis de estudo, finalmente conseguiu a licença que lhe permitia estar diante de qualquer tribunal da Coreia do Sul. O flashback se desvanecia. O rosto cansado, mas sorridente, de Kim Sun-hee desaparecia lentamente e a realidade voltava com força. O tribunal, o juiz Han Byung-chul, os advogados adversários, todos ainda estavam ali, esperando que o jovem cometesse o primeiro deslize. O menino de Busan que estudava à luz de velas agora se encontrava diante da prova definitiva.
poderia transformar todos os sacrifícios de sua mãe em vitória. E quando a acusação começar a lançar suas primeiras armadilhas, será que o garoto de Busan, moldado pela dureza da vida, terá forças para enfrentar o sistema que deseja engoli-lo? As lembranças de Busan ainda ecoavam como cicatrizes abertas no coração de Min Jae. Mas se havia algo que ele aprendera com a vida, era que dor podia ser combustível. O menino, criado em uma casa de paredes frágeis, logo se viu atravessando os portões de ferro de uma escola de elite, um lugar que parecia mais próximo de um palácio do que de qualquer realidade que ele conhecia. A bolsa que conseguira era parcial, fruto de noites intermináveis, de esforço e da coragem de encarar provas e entrevistas que muitos julgavam impossíveis para alguém da sua origem. No dia em que recebeu a carta de aprovação, sua mãe chorou, como se tivesse recebido uma sentença de vitória. Mas essa conquista não significava que a batalha estava vencida. Pelo contrário, era apenas o início de uma nova guerra. Logo nos primeiros dias, Min Jae sentiu o peso de ser diferente. Enquanto os colegas chegavam em carros importados, com mochilas de grife e celulares de última geração, ele atravessava os portões a pé, com uma mochila poída e os mesmos sapatos que já começavam a mostrar desgaste. Os olhares não demoraram. Murmúrios percorriam os corredores. Esse é o bolsista. Olha a roupa dele. Será que sabe mesmo o que está fazendo aqui? Eram risos abafados, piadas disfarçadas, olhares de desprezo. Cada dia parecia um teste de resistência emocional. Mas se havia algo que ele herdara de sua mãe, era a capacidade de suportar humilhações sem se curvar. Ele não respondia aos insultos, não se deixava consumir pelo rancor. Em vez disso, mergulhava nos livros, como quem constrói um escudo invisível contra as flechas do preconceito. Foi nessa escola que Min Jae descobriu os clubes de debate. Um espaço em que as palavras eram armas e a lógica, o escudo. Enquanto muitos entravam para treinar oratória com ambições políticas ou para impressionar professores, Min Jae entrava com um único propósito: aprender a lutar com argumentos para proteger aqueles que não tinham voz. Os primeiros encontros foram duros. Sua timidez, somada ao ambiente hostil, o fazia tropeçar nas palavras. Os rivais riam, os juízes o subestimavam. Mas cada derrota, em vez de abatê-lo, tornava-se combustível. Ele estudava o dobro, o triplo, revisava cada regra, cada caso histórico, cada técnica de persuasão. Até que, em uma tarde chuvosa, durante uma competição interna, algo mudou. Min Jae foi chamado para defender uma posição impossível: o direito de trabalhadores explorados em fábricas, ilegais contra grandes corporações. Todos esperavam que fosse engolido vivo. Mas quando começou a falar, sua voz, antes insegura, ecoou com a firmeza de quem conhecia a dor que defendia. O silêncio da sala foi imediato. Pela primeira vez, aqueles que riam ficaram sem palavras. Mas a pergunta pairava no ar: seria esse apenas um lampejo, ou o nascimento de um verdadeiro orador? A partir desse dia, Min Jae passou a ser visto com outros olhos. Não como alguém que pertencia de fato ao círculo de elite, isso ainda estava longe, mas como uma ameaça em debates. Sua paixão pela justiça social, pela defesa dos esquecidos, fazia com que suas palavras carregassem uma força diferente. Não era apenas retórica, era vivência. Ele se destacou não apenas pela habilidade de citar leis ou estruturar argumentos, mas pela forma como conseguia transformar um tema técnico em algo humano. Enquanto os colegas falavam de estatísticas, ele falava de pessoas. Enquanto os outros buscavam vencer, ele buscava convencer. Cada vitória em competições era uma fagulha acesa no coração de sua mãe, que, mesmo exausta, fazia questão de guardar os certificados em uma pasta velha, como se fossem tesouros. "Você está mostrando a eles quem você é", dizia com lágrimas nos olhos. Mas junto das vitórias, vinham também os desafios. Quanto mais Min Jae se destacava, mais forte se tornava a resistência contra ele. Professores desconfiados, colegas invejosos, críticas veladas, todos tentando lembrá-lo de que ainda era apenas um intruso. Mesmo assim, ele resistia.
Cada noite em claro, cada humilhação, cada lágrima escondida, tudo se transformava em um tijolo no alicerce daquilo que ele estava construindo. E foi justamente em uma dessas competições nacionais, quando defendeu com veemência os direitos de famílias desalojadas por obras públicas, que os jurados, impressionados com sua habilidade, decidiram premiá-lo. Não apenas pelo desempenho técnico, mas pela paixão que transbordava em cada palavra. No momento em que ergueu o troféu simples, mas simbólico, seus olhos não brilharam de vaidade, mas de promessa. A promessa de que um dia usaria aquela mesma voz para enfrentar tribunais reais, contra adversários que não apenas zombavam, mas que podiam destruir vidas. E agora, sentado no tribunal, essa promessa estava prestes a ser testada. A acusação se preparava para lançar sua primeira grande armadilha. Quando o primeiro ataque for lançado, será que a voz treinada em debates estudantis será suficiente para enfrentar a crueldade calculada dos veteranos? Os aplausos dos debates estudantis ainda ecoavam em sua memória, mas Kim Min-jae sabia que aquilo era apenas o início. O verdadeiro campo de batalha não estava em auditórios escolares, mas nas salas frias das faculdades e, mais tarde, nos tribunais que moldavam o destino de vidas inteiras. Com apenas 17 anos, enquanto muitos de seus colegas ainda lutavam para escolher uma carreira ou decidir em qual universidade tentariam vaga, ele já estava pronto para dar um salto impensável. Graças a seu desempenho brilhante e ao histórico acadêmico impecável, conquistou uma vaga antecipada em uma das faculdades de direito mais prestigiadas do país. Aquele feito foi visto por muitos como uma excentricidade, uma ousadia de alguém que cedo ou tarde seria esmagado pela pressão. No primeiro dia de aula, Min-jae foi recebido não com admiração, mas com olhares de dúvida. Professores murmuravam entre si: tão jovem, será que aguenta? Estudantes mais velhos, acostumados a serem respeitados pela idade e pela experiência, o encaravam como um intruso. O ambiente era ainda mais hostil do que na escola de elite. Ali, cada um carregava um sobrenome pesado, uma rede de contatos influente, e o jovem de Busan parecia apenas uma faísca solitária, tentando iluminar um salão tomado pela escuridão do ceticismo. Mas em vez de se encolher, Min-jae repetiu a mesma estratégia que o acompanhara desde a infância: disciplina. A cada madrugada em claro, a cada pilha de livros consumida, ele cavava seu espaço. Enquanto os colegas se apoiavam em nomes de família, ele se apoiava em páginas rabiscadas de anotações. O ritmo era devastador. Muitos esperavam que ele desmoronasse após o primeiro semestre. Mas, para a surpresa de todos, Min-jae não apenas suportou a pressão, brilhou. Em seminários expunha ideias originais. Em provas, alcançava notas que superavam veteranos. Sua juventude, antes considerada uma fraqueza, começava a se transformar em sua maior arma: energia, ousadia e coragem de questionar estruturas que os mais velhos aceitavam como imutáveis. Em um dos seminários mais importantes, diante de professores renomados, foi desafiado a argumentar contra um caso clássico que todos conheciam. Muitos esperavam vê-lo tropeçar e confirmar as previsões pessimistas. Mas Min-jae se levantou, respirou fundo e, com firmeza, apresentou uma linha de raciocínio tão lógica quanto ousada. A sala mergulhou em silêncio. Pela primeira vez, os olhares de desprezo deram lugar à incredulidade. O menino de Busan não estava ali para brincar. A pergunta, no entanto, permanecia: até onde aquela determinação poderia levá-lo em um mundo que não perdoava os fracos? Com a mesma intensidade com que começara, Min-jae avançou semestre após semestre. Suas notas o colocavam entre os melhores e sua dedicação entre os mais respeitados. Ao final, veio a conquista que parecia impossível. Formou-se antes mesmo de completar 19 anos. O diploma nas mãos não era apenas um pedaço de papel. Era o testemunho de noites em claro, das lágrimas silenciosas de sua mãe, das humilhações enfrentadas e da fé que nunca o abandonara. Naquele momento, muitos acreditaram que ele seguiria o caminho óbvio: ingressar em um grande escritório,
construir uma carreira rentável, consolidar-se entre os poderosos. Mas Min Jae sempre foi movido por algo maior do que status ou riqueza. Quando recebeu propostas de escritórios renomados, com salários altos e estabilidade garantida, ele recusou. Sua escolha foi outra: dedicar-se a defender aqueles que não tinham voz nem recursos. Era uma decisão que muitos chamaram de tolice. Ele está desperdiçando um talento. Quem vai respeitar um advogado que defende miseráveis? Esse garoto não entende como o mundo funciona. As críticas eram inúmeras, mas nenhuma abalava a convicção que nascera nele desde os dias em que estudava à luz de velas. Assim, Min Jae passou a percorrer bairros esquecidos, pequenas comunidades, vilas onde ninguém acreditava que a lei pudesse alcançá-los. O jovem advogado de terno simples tornava-se aos poucos uma esperança para aqueles que viviam à margem. Cada caso aceito era uma batalha desigual. Do outro lado, escritórios milionários, advogados veteranos, juízes impacientes. Do seu lado, apenas a verdade, crua, e a determinação de não deixar que sua história fosse apenas mais uma de sacrifícios sem recompensa. E agora, sentado diante do juiz Han Byung-chul, Min Jae não era mais apenas o garoto que enfrentara humilhações ou o prodígio que se formara cedo demais. Era o resultado de todas essas escolhas. Mas a pergunta que pairava no ar era inevitável. A determinação que o trouxera até ali seria suficiente para conquistar uma vitória real contra um sistema que parecia desenhado para esmagar pessoas como ele? E quando a acusação revelar toda a sua força, será que a coragem de Min Jae, construída com anos de superação, resistirá ao impacto? Os dias em que Min Jae percorria bairros pobres em busca de causas esquecidas o levaram a um encontro que mudaria para sempre o rumo de sua vida profissional. Foi em uma tarde fria, em uma rua estreita e quase deserta, que ouviu pela primeira vez o nome Lee Hae-jin. A mulher era uma viúva idosa, de rosto marcado pelo tempo, mas com olhos que ainda carregavam a firmeza de quem já havia enfrentado o peso da vida. Ela morava em uma pequena casa, herança do marido falecido, localizada em um terreno que, até então, ninguém se importava. Era um espaço simples, quase esquecido pelo progresso que engolia a cidade pouco a pouco. Mas para ela, aquele pedaço de chão era tudo. Era o lugar onde crescera com seu companheiro, onde criara memórias que nem a passagem dos anos podia apagar. Mas agora, o terreno estava na mira de um inimigo que parecia impossível de derrotar. O Daehan Group, uma corporação imobiliária tão poderosa quanto implacável. Os executivos da empresa planejavam erguer ali um imenso complexo de luxo, e para eles a casa de Lee Hae-jin era apenas um obstáculo inconveniente no mapa de seus projetos milionários. As primeiras tentativas da Daehan foram polidas, quase gentis. Um advogado bem vestido bateu à sua porta oferecendo dinheiro em troca da casa. Ela recusou. Vieram de novo, oferecendo mais, prometendo facilidades, até que a recusa se transformou em afronta. Então a pressão mudou de tom. Ameaças veladas, cartas intimidadoras, vizinhos comprados para cercá-la com hostilidade. Logo, a idosa não enfrentava apenas uma empresa, mas uma muralha invisível de intimidação. Foi nesse cenário que Min Jae apareceu. Chamado por uma vizinha que conhecia sua reputação de ajudar os esquecidos, ele chegou à pequena casa e encontrou a senhora sozinha, sentada diante de uma pilha de papéis, notificações, ameaças, contratos que não compreendia. Seus olhos cansados se ergueram para o jovem advogado e, por um instante, ele viu ali o reflexo de sua própria mãe. Uma mulher que carregara o mundo nas costas, mas que ainda resistia. Min Jae ouviu sua história em silêncio, cada palavra fincando-se nele como um prego. Ao final, ela perguntou quase com vergonha: "Jovem, será que alguém como você poderia me ajudar? Não tenho dinheiro para pagar." Ele não hesitou. Segurou aqueles papéis com mãos firmes e respondeu: "Não se preocupe, senhora Lee. Este caso agora é meu." A decisão foi recebida com espanto por todos. Ninguém acreditava que um advogado tão jovem
e, sem respaldo, aceitaria enfrentar o Dehan Group sozinho. Era como se tivesse declarado guerra a um exército armado apenas com a coragem de sua convicção. Dias depois, quando compareceu à primeira audiência preliminar, Min Jae entrou no tribunal com sua pasta gasta e passos firmes. Do outro lado, estavam 4 advogados veteranos, vestidos em ternos caros, cercados por assistentes e pilhas de documentos. A diferença de forças era esmagadora, quase ridícula. Muitos no tribunal riram baixo, outros balançaram a cabeça em descrença. Mas Min Jae não recuou. O que ninguém sabia era se aquela ousadia era coragem genuína ou apenas uma imprudência fadada ao fracasso. De volta à casa de Lee Hee-jin, Min Jae estudava noite após noite, revisando cada detalhe do processo. A Dehan havia preparado uma estratégia agressiva, com brechas jurídicas e manipulações, de registros que transformavam a idosa em uma intrusa em sua própria terra. Mas quanto mais ele lia, mais percebia que não era apenas um caso de propriedade. Era um retrato cruel da desigualdade. Os poderosos esmagando os frágeis, porque podiam. Para Min Jae, não era apenas sobre um terreno, era sobre provar que justiça não era privilégio de poucos. Enquanto isso, a senhora Lee, mesmo frágil, mostrava uma força silenciosa. Trazia chá para o jovem advogado nas madrugadas de estudo. Deixava palavras de encorajamento escritas em bilhetes simples. Para ela, Min Jae já era mais do que um defensor. Era um filho que o destino havia trazido tarde, mas no momento exato. E assim, com cada documento preparado, cada linha revisada, ele se aproximava do inevitável confronto com o tribunal e, mais ainda, com o juiz Han Byung-chul, um homem conhecido por sua rigidez, impaciência e desprezo por advogados inexperientes. Quando a audiência principal foi marcada, Min Jae olhou para a senhora Lee e prometeu: "Eu não vou deixar que tirem a sua casa." Mas no fundo, até ele sabia que aquela promessa carregava um peso esmagador. E enquanto a data se aproximava, uma pergunta ecoava como um sussurro que não lhe dava descanso. Como enfrentar um inimigo tão poderoso com tão pouco? E quando o tribunal se tornar o palco desse embate desigual, será que a voz de Min Jae conseguirá ecoar mais alto do que o poder da Dehan Group? O tribunal estava silencioso, mas a tensão podia ser cortada com uma faca. Cada olhar se fixava em Min Jae, o jovem advogado que ousava enfrentar uma das corporações mais poderosas do país. Do outro lado, Park Jun-ho, um veterano do direito, caminhava até a mesa do advogado com a postura de quem já havia vencido incontáveis batalhas judiciais. Seu terno escuro parecia engolir sua figura alta, e os olhos frios observavam Min Jae como se estivesse analisando a resistência de um mero principiante. Jun-ho abriu a boca e sua voz ecoou pelo salão. Uma mistura de autoridade e arrogância que fazia todos na sala prenderem a respiração. "Este caso é simples demais para alguém da sua experiência, Min Jae. Talvez seja melhor recuar antes de se enredar em algo que não consegue compreender." Min Jae sentiu o peso da provocação, mas não hesitou. Seus dedos se entrelaçaram sobre a pasta de documentos que ele havia revisado inúmeras vezes nas últimas noites. Cada página, cada prova, cada detalhe técnico estava ali, pronto para desmontar cada argumento de Jun-ho. Com um leve aceno, ele pediu permissão ao juiz para falar. A sala parecia se inclinar para ouvir suas palavras. "Excelência, respeitosamente discordo do advogado. As evidências que apresentarei demonstram claramente que a corporação não só violou normas, mas agiu com negligência deliberada." Um murmúrio percorreu a sala. Alguns jurados trocaram olhares surpresos. Min Jae começou a expor seus pontos, gráficos, relatórios técnicos, fotos, tudo acompanhado de uma linguagem simples, direta e didática, que fazia com que qualquer pessoa presente pudesse entender a gravidade das ações da corporação. Cada slide projetado parecia abrir fissuras na arrogância de Jun-ho, que franzia a testa com cada novo dado apresentado. Min Jae percebeu o momento certo de intensificar seu argumento. Com um gesto firme, ele mostrou uma série de relatórios,
internos da própria corporação que confirmavam suas alegações. Estas não são meras suspeitas. Estes documentos internos, assinados pelos próprios executivos, provam que eles estavam cientes do impacto de suas decisões. E ainda assim prosseguiram. Park. Jun-ho respirou fundo e tentou recuperar o controle. Sua voz tornou-se mais ríspida, cheia de termos jurídicos complexos e ataques sutis à credibilidade de Min Jae. Mas cada tentativa parecia apenas reforçar a clareza e a confiança do jovem advogado. Era como se cada palavra complicada de Jun-ho se transformasse em fumaça diante da lógica cristalina de Min Jae. Alguns advogados presentes começaram a sussurrar entre si. Ele está realmente conseguindo. A tensão aumentava. O ritmo do coração de todos acelerava. Em determinado momento, Jun-ho lançou sua carta mais forte. Uma série de precedentes legais que, em teoria, poderiam invalidar a argumentação de Min Jae. O veterano sorriu com um ar de vitória, convencido de que o jovem seria facilmente desestabilizado. Mas Min Jae permaneceu impassível. Calmamente, ele explicou, ponto por ponto, por que os precedentes não se aplicavam à situação específica, usando exemplos concretos e comparações, simples que qualquer jurado poderia entender. Ele falava de ética, de responsabilidade social, de consequências práticas que iam muito além da letra fria da lei. A sala inteira ficou em silêncio. Cada palavra de Min Jae penetrando como um golpe certeiro, deixando Jun-ho sem reação momentânea. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Min Jae, mas ele manteve a postura séria. Ele sabia que aquele era apenas o começo, que a batalha real estava prestes a se intensificar. Enquanto Jun-ho buscava desesperadamente uma falha, o jovem advogado lançou uma última provocação sutil. Um detalhe técnico que havia deixado propositalmente para o final, algo que poderia virar completamente o jogo a favor de Min Jae. A tensão cresceu, os olhos de todos os presentes fixos na tela do tribunal. E por um instante, parecia que até mesmo o próprio ar estava parado. O juiz franziu a testa, inclinando-se sobre os documentos, claramente intrigado. Jun-ho respirou fundo, sua expressão endurecida, ciente de que aquele golpe poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse reagir, Min Jae fechou sua apresentação com um olhar firme e uma última frase carregada de convicção. A verdade, Excelência, não se curva à experiência ou à arrogância. Ela prevalece. Houve um momento de silêncio absoluto. Os jurados, a plateia, até mesmo os advogados assistentes prenderam a respiração, como se todos estivessem esperando o próximo movimento. Jun-ho olhou para Min Jae e por um segundo, algo passou em seus olhos, respeito, surpresa e talvez uma sombra de preocupação. Mas o duelo ainda não havia terminado. O ar estava carregado e todos sabiam que o próximo movimento poderia decidir não apenas o caso, mas também o futuro de suas carreiras. E então, quando parecia que o tribunal iria retomar o ritmo normal, um assistente da corporação entrou apressado, trazendo um envelope que deixava claro que novas informações cruciais haviam chegado. O tribunal estava pesado, quase sufocante, enquanto todos esperavam. O veredito que decidiria não apenas o futuro de Lee Hye-jin, mas também a credibilidade de cada pessoa presente naquele salão. O juiz Han, um homem conhecido por seu sarcasmo e ironia cortante, olhou para Min Jae com aquele sorriso que sempre parecia medir a paciência dos advogados novatos. Então você realmente acha que conseguiu provar o impossível, jovem Min Jae? Disse ele, sua voz carregada de uma mistura de descrença e curiosidade. A sala prendeu a respiração. Até os advogados veteranos, acostumados a escândalos e reviravoltas, trocaram olhares, surpresos com a firmeza do jovem diante do sarcasmo. Min Jae ergueu-se com calma, respirando fundo, sentindo cada batida de seu coração, consciente de que cada palavra seria decisiva. Excelência, não se trata de acreditar ou não. Trata-se de evidências, de fatos que não podem ser ignorados. A justiça não é questão de opinião, mas de verdade. O silêncio se aprofundou, pesado e expectante. O juiz Han inclinou-se para a frente, cruzando os braços, um gesto que parecia dizer que ele estava pronto para
derrubar o argumento do jovem advogado com uma única frase afiada. Enquanto isso, Lee Hye-jin, sentada na primeira fila, apertava as mãos com força, sem perceber que suas unhas marcavam a pele. Seus olhos estavam fixos em Min-jae, uma mistura de esperança e medo queimando em cada piscar. Todos na sala podiam sentir a tensão. Era como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo carregando o peso de um mundo inteiro. Park Jun-ho, do outro lado, mantinha sua postura fria, mas um leve tremor em sua mandíbula denunciava a frustração que começava a borbulhar sob sua superfície cuidadosamente controlada. O juiz Han levantou o veredito lentamente, segurando o papel com uma firmeza que fazia todos se inclinarem para ouvir melhor. Ele limpou a garganta, um gesto que naquele contexto parecia amplificado pelo silêncio absoluto da sala. Após analisar cuidadosamente as evidências, os relatórios e os argumentos apresentados, é impossível ignorar a clareza da apresentação do advogado Min-jae. Sua competência e dedicação se mostraram acima das expectativas. Um leve murmúrio percorreu o tribunal, uma onda de surpresa e admiração misturadas, como se ninguém tivesse previsto que o jovem realmente conseguiria abalar a confiança do juiz. Andou os olhos de Lee. Hye-jin brilharam, e por um instante, parecia que o tempo havia parado apenas para ela. Min-jae respirou fundo, mantendo o rosto sereno, embora o coração estivesse disparado. O juiz continuou. Portanto, este tribunal decide em favor da reclamante, Lee Hye-jin. A corporação será responsabilizada pelas ações que levaram a esta disputa. Um murmúrio coletivo se espalhou como um incêndio, o choque e a incredulidade contagiando a todos. Alguns jurados cobriram a boca com as mãos, enquanto advogados mais experientes se entreolhavam, reconhecendo a reviravolta improvável que acabara de acontecer. Park Jun-ho finalmente respirou fundo. Fechando os olhos por um instante, uma pequena sombra de respeito surgindo em meio à frustração. Ele sabia que aquela derrota não era apenas do caso, mas também uma humilhação pessoal. Ele havia subestimado Min-jae e, por isso, seu orgulho profissional estava ferido. Mas o jovem advogado não se deixou abalar. Min-jae sentiu uma onda de alívio, mas também de cautela. Ele sabia que a batalha legal poderia não ter terminado, que ainda existiam recursos, apelos e ameaças veladas à espera de qualquer vacilo. Lee Hye-jin levantou-se lentamente, quase sem acreditar, sentindo cada músculo do corpo tremendo de emoção. Ela se aproximou de Min-jae, seus olhos marejados refletindo gratidão e esperança. Você fez isso? Você realmente fez isso, Min-jae? Ele apenas sorriu levemente, um gesto contido, mas cheio de significado. Aquela vitória era mais do que legal, era pessoal, emocional, uma prova de que a justiça podia finalmente prevalecer. O tribunal começou a se movimentar, murmúrios se transformando em comentários audíveis, cada pessoa tentando digerir a reviravolta que testemunhara. Mas mesmo com a vitória, uma sensação de tensão ainda pairava no ar. O envelope entregue por um assistente da corporação no bloco anterior ainda não havia sido aberto, e o juiz Han guardava-o discretamente ao lado do martelo. Todos perceberam, mesmo que de forma subconsciente, que a decisão poderia desencadear uma reação imediata da corporação. Uma nova jogada inesperada, talvez ainda mais perigosa. Min-jae, ciente da presença do envelope, não desviou o olhar, mantendo a postura firme, como se dissesse, pode vir. Estamos prontos. Park Jun-ho caminhou lentamente até a saída, seus passos ecoando pelo salão, um lembrete silencioso de que esta vitória não eliminava o poder da corporação. Lee Hye-jin segurou as mãos, respirando profundamente, ainda tentando absorver a magnitude do momento. Então, quando a sala parecia finalmente respirar, um leve som de papel sendo rasgado ecoou discretamente. O envelope havia sido aberto por alguém, e seu conteúdo, desconhecido para todos, prometia virar novamente o rumo dessa história. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do tribunal, iluminando os corredores que ainda carregavam o eco da decisão histórica. Ora ontem,
Mas o impacto daquela vitória ainda parecia vibrar no ar como uma corrente elétrica. As notícias haviam se espalhado com velocidade impossível. Redes sociais fervilhavam com posts, fotos e vídeos do momento em que Min Jae, com serenidade e coragem, havia enfrentado a corporação e triunfado para Lee Hee-jin. Cada compartilhamento trazia comentários emocionados, milhares de mensagens de gratidão, respeito e admiração. Pessoas de todas as idades reconhecendo que, por trás do jovem advogado, estava a esperança de um futuro mais justo. Min Jae caminhava pelas ruas de Seul, seu olhar atento aos detalhes que muitos ignoravam. Crianças brincavam na calçada, vendedores ambulantes gritavam os preços de frutas frescas e os olhares das pessoas cruzavam com os dele, carregados de reconhecimento silencioso. Ele sentia, de forma sutil mas profunda, que aquela vitória tinha uma responsabilidade muito maior do que qualquer julgamento ou documento oficial. Cada clique, cada post, cada comentário viralizado não era apenas um reflexo da fama repentina, mas um chamado para transformar aquela atenção em algo concreto, em algo que realmente mudasse vidas. Foi assim que nasceu o projeto Justiça Sem Fronteiras. Min Jae, em um pequeno escritório no centro da cidade, começou a organizar reuniões, contatos, estratégias. Queria criar um sistema de apoio legal para comunidades pobres, áreas negligenciadas pela burocracia e pela falta de acesso à informação. A primeira reunião foi modesta, apenas ele, alguns voluntários motivados e um grupo de jovens advogados recém-formados, todos ansiosos para fazer a diferença. Mas a energia era intensa, quase tangível. Min Jae falava com clareza, com paixão, traçando planos de orientação jurídica, workshops educativos e apoio emergencial a famílias que, de outra forma, seriam invisíveis para o sistema. Enquanto isso, a imprensa não parava de acompanhar cada passo do jovem advogado. Programas de televisão dedicavam horas de cobertura à sua história. Jornalistas escreviam artigos detalhando como um simples caso, que parecia perdido desde o início, transformou-se em um fenômeno social, inspirando milhares de pessoas a acreditar na justiça. Lee Hee-jin, por sua vez, tornou-se uma figura simbólica de resiliência, mas sempre deixava claro que a estrela da história era Min Jae, o jovem que provou que conhecimento, coragem e ética ainda podiam vencer mesmo os maiores impérios corporativos. O juiz Han, conhecido por seu ceticismo e sarcasmo, passou a ser frequentemente visto em entrevistas e eventos públicos comentando o impacto do jovem advogado. Ele, que por tanto tempo havia medido o valor das pessoas com olhares críticos e ironia sutil, agora pronunciava palavras de reconhecimento sincero. O que Min Jae conseguiu não é apenas uma vitória legal, é uma lição para todos nós. Um lembrete de que a justiça verdadeira nasce da coragem e da integridade. Essa mudança de postura reverberava como um sinal poderoso. Até os mais duros críticos podiam se render à força de uma ação justa e bem fundamentada. Em comunidades antes esquecidas, a presença de Min Jae já começava a ser sentida. Ele visitava bairros periféricos, conversava com famílias, orientava jovens sobre direitos básicos. Ensinava que a lei não precisava ser um instrumento distante ou intimidante, mas sim uma ferramenta de proteção e oportunidade. Cada visita viralizava nas redes sociais. Fotos suas, sorrindo com crianças, orientando moradores ou participando de debates locais, eram compartilhadas milhares de vezes cada compartilhamento, reforçando o impacto do projeto e inspirando novos voluntários a se juntar à causa. O próprio Min Jae sentia a transformação em si mesmo. O jovem advogado que antes se via apenas como alguém lutando por um caso específico agora compreendia que sua missão havia se ampliado. Ele não estava apenas defendendo indivíduos, mas criando uma rede de esperança, conhecimento e apoio que poderia se espalhar por toda a Coreia. Cada passo seu era observado e cada ação se transformava em inspiração silenciosa, motivando uma geração inteira a acreditar que mudanças reais eram possíveis.
Mas mesmo no meio desse sucesso, havia uma tensão sutil que Min Jae não podia ignorar. As corporações derrotadas e seus aliados ainda existiam, observando cada movimento, calculando novas estratégias. O jovem sabia que a visibilidade e a influência poderiam atrair desafios ainda maiores, que poderiam ameaçar não apenas seu projeto, mas também a segurança daqueles que dependiam dele. Cada e-mail, cada telefonema de assessores lembrava que a vitória, embora emocionante e histórica, era apenas um capítulo em uma narrativa maior, uma história que ainda tinha sombras e obstáculos a enfrentar, enquanto a mídia continuava a celebrar. Min Jae preparava-se para o próximo passo, expandir o Justiça Sem Fronteiras, formar parcerias internacionais e criar programas que pudessem alcançar ainda mais comunidades carentes. Ele sabia que a responsabilidade era enorme, mas também compreendia que cada desafio trazia uma oportunidade de consolidar a mudança que tanto desejava. Então, em uma cerimônia pública que seria transmitida ao país inteiro, o juiz Han aproximou-se do palco, segurando o microfone com firmeza. Com olhos que refletiam respeito e admiração genuína, ele disse: "Hoje, não apenas reconhecemos a competência de um jovem advogado, reconhecemos a coragem, a determinação e a inspiração que ele trouxe para toda uma geração." O público explodiu em aplausos. Câmeras capturaram cada reação. E Min Jae sentiu, pela primeira vez, que sua jornada havia transcendido o tribunal, tornando-se um símbolo vivo de esperança e justiça. Mas enquanto os aplausos ecoavam e os flashes das câmeras iluminavam o salão, um detalhe quase despercebido chamou a atenção. Em meio à multidão, uma figura misteriosa observava atentamente, sorrindo de forma enigmática, segurando discretamente um dispositivo que poderia, a qualquer momento, alterar o equilíbrio de forças. Min Jae, ainda sem perceber, estava prestes a enfrentar um novo capítulo de sua jornada, maior e mais perigoso do que qualquer batalha legal que já havia enfrentado. Perfeito. Aqui está uma sugestão de finalização do roteiro, mantendo o tom natural de dorama coreano, mas conduzindo o público a engajar, comentar e se inscrever de forma sutil, quase como parte da narrativa. E assim, a história de Min Jae e Lee. Hae-jin chega a um ponto que deixa todos nós refletindo. Não é apenas sobre justiça, tribunais ou vitória legal, é sobre coragem, esperança e como uma pessoa pode inspirar uma comunidade inteira. Cada passo que ele deu, cada decisão, cada gesto de coragem, mostrou que a mudança é possível, mesmo diante dos maiores desafios. E agora, a pergunta que fica é: se você estivesse no lugar de Min Jae, teria a mesma coragem de enfrentar algo tão grande, mesmo com tantas forças contrárias? Ou será que a gente só descobre nossa verdadeira força quando é empurrado ao limite? É exatamente isso que queremos saber de você. Deixe nos comentários qual foi o momento da história que mais te inspirou. Qual atitude você acredita que faria diferença na sua vida ou na vida de alguém próximo? E se você quer acompanhar mais histórias assim, cheias de emoção, suspense e lições que realmente tocam a vida, não deixe de se inscrever no canal. Aqui cada história é feita para inspirar, emocionar e provocar reflexão, trazendo você para o centro das decisões, das vitórias e, às vezes, dos desafios que ninguém ousa mostrar. Porque no final, mais do que ver a história de alguém, a gente percebe que cada comentário, cada opinião e cada inscrição é uma forma de fazer parte dessa mudança. Então conte pra gente, você está pronto para se inspirar e, quem sabe, inspirar outras pessoas também?